A gente tinha parado entre a página 92 e 93. Alguém lembra o parágrafo? Eu não marquei meu livro. Eu tenho aqui grifado no o segundo parágrafo, no do 93. Ia Eu não- começar o terceiro. Agora eu não sei se alguém precisou mais. Então, bora daí. Eu acho que é isso mesmo. Quem quer ler, quem sente de ler. Posso ler um pouco. Tá bom. Às vezes, era uma imagem de outros seres desconhecidos que se apresentavam a mim durante o sono, como a do Japim Ayokorá. Os enfeites deles eram deslumbrantes, de muitas cores reluzentes. Sua dança de apresentação e seus cantos eram magníficos. Ao contrário dos demais, esse espírito não me dava medo. Sentia-me feliz por poder admirá-lo. Acontecia também de eu ver o espírito lua, que parece humano envolto por um halo de claridade intensa. Voava em minha direção e chegava bem perto de mim. E, de repente, começava a dar gargalhadas. Mostrava seus caninos proeminentes enquanto sua barba e seus cabelos luminosos tremulavam na escuridão. Depois, desaparecia de repente, do lado da jusante do céu, onde o sol se levanta. Alguém quer ler a Sônia? Normalmente eu leio as notas, mas eu estou super resfriada, minha voz está Ah, impossível. Eu posso posso ler. ler. Ah, Quem quer legal. ler? Sandra, pode ser. Pode ser? Só um minutinho. A montante do céu, o tu, Mozi, ora, é o oeste. A jussante do céu, o tu, Moci, couro, o leste. Pronto. Ainda me lembro dessa imagem que me apavorava tanto. Os seres desconhecidos que apareciam nos meus sonhos de criança eram espíritos chapiri, que me olhavam e se interessavam por mim. Naquela época, eu ainda não sabia disso. Todas as imagens que via em sonho me deixavam muito apreensiva. Só bem mais tarde, quando meus antigos me deram de beber o poder da Iapuana, compreendi que desde aquele tempo tinham vindo ao meu encontro para que eu me tornasse um xamã. Quando eu chorava ou gritava durante a noite, as pessoas de nossa casa costumavam ficar irritadas. Então, meu padrasto, com paciência, explicava a eles. Os espíritos olham esse menino e ele se comporta como um fantasma. Por isso, geme e fala durante o sono. Assim como minha mãe, ele cuidava muito bem de mim. Era um homem de sabedoria, um grande xamã. Quando eu acordava aos prantos à noite, ele me tranquilizava, dizendo: saia desse sono, volte desse estado de fantasma, não tenha medo. São os ancestrais animais Yarori que você está vendo. Quando você crescer, se quiser, farei com que beba o pó da Iacona, e eles construirão sua casa junto de você. Então será a sua vez de poder chamá-los. Essa casa, primeiro no peito do iniciante, antes de tornar-se uma casa cujo comieira está fincada no peito do céu. Vê capítulo 5. Depois fazia passes sobre mim com as duas mãos enquanto soprava. Eu ia me acalmando aos poucos. Porém, alguns dias depois, tudo recomeçava. Os chapiris voltavam a mim, incontáveis. Retomavam sua dança de apresentação numa luz ofuscante
e desapareciam assim que eu acordava. Meu padrasto me consolava de novo. Não tema, você vai crescer e quando for adulto será um grande xamã. Deverás capaz, deverás capaz de fazer dançar os espíritos. Protegerá seus filhos e as pessoas de sua casa contra os seres maléficos e saberá curá-los quando adoecerem. Ao escutar essas palavras, eu me acalmava e voltava a dormir. Como eu, meu filho mais velho se inquietou muito durante a infância. Nunca teve o sono tranquilo. Os espíritos também tinham posto os olhos nele. Sonhava que caçava, que viajava, costumava ver os espíritos dançando à noite. Então eu dizia a mim mesmo que mais tarde seria a minha vez de fazê-lo beber Yacuã. Mas agora que ele se tornou adulto, não sei se ainda vê os chapiris durante o sono. Tornou-se professor e está sempre muito ocupado com as palavras dos brancos. Talvez tenha medo de esquecer os desenhos de palavras que aprendeu. O filho mais velho de Davi Copenhague, nascido em 1982, tornou-se professor de educação bilíngue em sua comunidade de origem e, mais recentemente, a partir de 2004, um dos quadros da Associação Yanomami, Utukara. Talvez tenha medo de esquecer os desenhos de... Só um pouquinho, Thelma, só um pouquinho. A gente pode fazer uma pausa aqui ou prefere terminar o parágrafo? Já fiz a pausa, né? Fala! Vamos. Você viu a Mas necessidade. é, é, é porque assim, eu acho que tem uma coisa que o Copenau vai construindo aqui e que eu acho bem, assim, muito importante, assim, que vai passando sutilmente, né? Isso que ele fala, né? Assim, de ficar muito preocupado com a palavra dos brancos, né? A gente vê muito eu acho que uma preocupação, às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa ou vai falar alguma coisa, e a gente se apega, às vezes, à letra, né, e vai perdendo a possibilidade, eu acho que da oralidade, e de organizar, porque para eu poder ter uma oralidade viva, eu acho a gente tem que ouvir, pensar, sentir e aí conseguir devolver aquilo que a gente sente. E talvez sem um julgamento ou sem saindo de uma ideia da expectativa do que o outro pode tá esperando da gente, né? E quando a gente faz isso, acho que a gente vai recobrando, a gente não fica preso nas palavras, né? A gente se apropria das palavras e a gente sai e vai para um outro lugar, né? E aí eu acho que essa coisa das palavras, ela também poderia ser pensado, né, como nós podemos nos entreter, né, com tudo, com a mercadoria, com as necessidades que nós não temos, e como com isso nós geramos o próprio sofrimento, né, acho que uma boa parte aqui é psi, né, trabalha e com a gente vê um sofrimento brutal, né, das pessoas, um sofrimento muito, que passa muito pelo desejo de coisas, né, de objetos, pelo desejo daquilo que alguém criou uma necessidade ou uma demanda. E me parece que é uma outra maneira, no nosso tempo, mais próxima de nós nos perdermos nas palavras, né? E aí a gente vai se distanciando de uma conexão, né? De uma conexão com o divino, né? Com aquilo que divino, de sagrado, de fato, nos compõe. Não sei o que vocês pensam disso, porque eu acho que isso é tão importante,
E, Sabia que eu estava nessa reflexão um pouco antes de entrar aqui. Eu sou educadora, né? E também faço parte da, do cuidado, né? Com a minha comunidade em termos psíquicos e espirituais. E eu estava, então, numa reunião, né, da educação, uma reunião bem importante, como costureira de mundos, eu transito entre mundos, né? Eu estava na educação integral. E também tem um amigo que é escritor de livros e tal, da educação, e eu estava pensando sobre isso, porque eu estava numa reunião cheia de palavras, muitas palavras, e eu não via presença na reunião, sabe assim? uhum, Tinha só palavra, tudo vazio, né? E eu, e eu me organizei para estar nessa reunião, porque eu fui num evento bem importante, ia ser reunião de feedback. Eu não consegui falar nada, porque achei tudo vazio, sabe assim? De significado, de presença, né? Então, de repente, ouvindo aqui, né, o que me remete muito à cultura indígena da oralidade é a presença, porque se você não está presente, você nem fala nada, né? E aí fica um monte de artigo, um monte de falação, eu fico pensando, gente, para que tanta escrita, né? Para que tanta produção escrita, no sentido como se como se de repente a gente precisasse estar mais presente mesmo, mais aqui, né? Como se a gente estivesse numa fase de se perder em imagens e palavras, assim. Ainda bem que você levantou isso, viu, Beth? Porque eu estava aqui, estava viajando nas imagens, mas aí essa, essa última frase, né, que está lá, né, que ele está preocupado com o filho dele, né, o filho dele se perdendo, né, porque onde a gente já está, né, perdido, né, então, assim, acho que a gente vai se meio, sei lá, desnaturalizando, sabe, a gente vai saindo desse lugar que talvez a gente possa falar da natureza mesmo, né, mais próximo. Eu fiquei imaginando alguns trabalhos que nas abordagens, né, ligando o corpo, por exemplo, você vai falar de uma experiência de corpo, e como você liga isso com a psique, isso tudo vira palavra. Tudo bem que as palavras podem ser corpos para as coisas, né? Uma também dizia muito isso. Mas a gente fica com o corpo vazio mesmo, como a Maria Graciada está falando, um corpo vazio, né? Que é um ausente, né? Acho que a gente precisa pensar muito nisso mesmo, porque a gente escorrega, inclusive, em outra coisa, que é ficar tentando daquilo que é novo, que a gente está, por exemplo, tudo olhando aqui na queda do céu, a gente tentar achar comparação com alguma coisa que a gente já viu, sabe? E já viu na psicologia, mas a gente fica tentando comparar uma coisa que talvez é mais fácil aproximar a psicologia disso, mais fácil não, é mais difícil, mas é mais bonito e elegante, inclusive para a nossa proposta que a gente está fazendo aqui, sabe? De a gente ir até isso. Eu acho que a gente precisa disso. E são palavras novas, né? Eu acho que são palavras novas, ou que tenham de ressonar novas para a gente. Não sei. eu acho que a tua fala, Thelma, me lembrou um pouco o risco que nós acabamos tendo de criar uma relação utilitarista, né? Então, por exemplo, né, esse documentário, né, que é uma narrativa de um mito de origem, né? E ele serve para quê? Assim, talvez ele não sirva para nada, que não é para ele servir para alguma coisa, né? Ou ele nos toca, ou quando nós ouvimos, né, o Schopenhauer,
né? E toda vez que eu pego no texto dele, que eu pego não é nem no texto, né? Mas na vivência dele, através dessas letras, desse caminho, que é o único caminho que a gente consegue entender, então ele está dando isso para ver se a gente consegue entender e parar de tentar perguntar, porque nós perguntamos, né? Como não indígenas, e aí perguntamos e tentamos arrumar uma utilidade para aquela coisa. Então, ela tem que servir para alguma coisa. E aí nós tentamos colocar isso no nosso modo de vida, né? Eu acho que tem um risco muito grande disso, né? E enquanto nós tentarmos, né, colocar, né, ou fazer uma interpretação, eu acho que nós corremos o risco de continuar dentro de um pensamento colonial, né? Onde, ao invés de tentar diluir e ver o que que é essa diluição, onde é que ela nos leva, né? Nós vamos, enfim, tentando transformar em mercadoria, né, aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Eu tenho um pouco, eu penso muito nisso. Eu acho que um desafio, né, como educadora, o desafio como psi, é como não fazer isso, né? Como não. Mas, ao mesmo tempo, Beth, de alguma forma, também como fazer isso, sabe? Porque eu estava ouvindo a Maria Graciela falar e estava vindo muito forte um atendimento de uma pessoa que estava, isso há bastante tempo, chegou no consultório muito, muito deprimida, numa crise muito profunda. E a ligação com o espiritual foi uma questão naquela sessão. E ele dizia, né, essa pessoa, eu não acho Deus, eu não, é uma pessoa que tinha uma questão religiosa muito forte. Eu não estou encontrando o espiritual, eu não acho, eu não acho, eu não acho. E ele tinha muitas pausas durante a sessão, muitas pausas, assim, 10, 15 minutos parado, olhando. E eu tentando, mas o que que você está sentindo? O que que você está sentindo? E num lapso de, assim, de presença, ele virou e disse assim, muito olhando no meu olho, Ju, eu não consigo falar palavras cheias. Era tudo vazio, né? E aí, assim, do mesmo jeito que a gente não tem essa utilidade, né, usar de lá, fazer uso, é inevitável a gente encontrar isso também aqui, porque em algum ponto a gente se encontra, sabe? Não sei. Então, mas eu acho que a gente está falando, está pensando uma coisa muito parecida, muito próxima, Juliana, né? Porque exatamente, né, é não trabalhar ou não ficar preocupado, às vezes, em dar, né, em fazer, em colaborar ou em buscar uma palavra cheia ali, né? Mas às vezes essa consciência da palavra vazia, né? E não necessariamente precisa vir uma palavra cheia, porque pode não vir a palavra, né? Mas pode vir exatamente, né, um sentimento de esvaziamento, né? Que isso pode ser o caminho para a pessoa, enfim, encontrar o caminho dela e se reorganizar, né? Eu acho que a gente está falando uma coisa muito parecida, né? Nós rodamos, a gente rodou o filme para o Cisino, verificar, né, se estava tudo certo, se, né, concordava, né, se estava, enfim, se estava tudo certo. E, e aí a gente perguntou se ele não queria convidar as pessoas para assistir o filme. E aí ele fez uma fala, né, onde a única coisa que ele não fez foi convidar as pessoas, né? Mas ele fez a fala que ele precisava falar, né? Uma fala com muita veemência. E nessa fala ele fala de território. E no meio dessa fala de território, ele estava muito, muito emocionado, né? Ele fala assim, vocês, né? Vocês não gostam da gente. Vocês não gostam da gente, né? Vocês não querem que a gente viva. Vocês não querem que a gente viva, né?
Ele falou, vocês falam que a gente é vagabundo, que índio é tudo vagabundo, que fica deitado e sentado lá, sem fazer nada. Ele falou, é isso que vocês falam da gente. Ele falou assim, mas ninguém perguntou por que que índio fica sentado. E se índio fica sentado? E aí ele segue, né? Então, assim, ele é uma pessoa que fala o português, né? Assim, com dificuldade. Com certeza ele fala o português muito melhor do que eu, pessoalmente, falo um monte de língua, né? Mas é isso, né? Ele falou assim, vocês nunca perguntaram, né? Por que que incomoda, em outras palavras, né? Ele falou, olha, por que que vocês são, né? Por que que vocês se incomodam tanto se a gente fica sentado? Isso é julgamento de vocês. Ele falou, por que que ficar, né? Quer dizer, ele disse com outras palavras, mas por que que ficar aparentemente sem fazer nada incomoda tanto? Assim, é uma luta, né? Foi uma das coisas, né, que ele colocou foi o direito de viver da maneira que está ok, da maneira que compreende, que sente que é a vida. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. O que, o que eu, o que eu tenho um cuidado nesse lugar, mas de alguma forma os chapiris já começaram a aparecer na minha linguagem, Hum. e já começaram a aparecer na minha clínica, e já estão nos diálogos com as minhas amigas bruxas, sabe? Então, é uma coisa que parece que, embora não seja minha, começa a aparecer quando a gente começa a saber da existência, não sei. E aí não sei o que que é apropriação, o que que eu estou fazendo, estou tirando e colocando no Hume, e metendo no Jung. Eu não sei, eu estou confusa nesse lugar, assim. Mas, assim, os chapiris estão aparecendo na clínica. Então, mas eu acho que tem uma diferença, né? Acho que quanto mais a gente sente, né? A gente tem essa vivência de encontro, quanto mais a gente ouve, né? Os cantos aqui da Maria, né? Com o qual ela nos presenteia, né? Assim, todo o aprendizado de vida, o aprendizado tão amoroso que a gente tem recebido, né? Das pessoas que têm passado por aqui. Eu acho que isso tem sim, isso vai, à medida em que nos transforma, em que vai nos transformando, vai transformando o que nós fazemos, né? Que é diferente, né, de como é que eu vou colocar, uma apropriação teórica, né? E não um sentimento, né, quando aquilo está dentro, e a nossa ação, a nossa atitude, a nossa vida, nosso modo de ser, ele vai considerando, né, naturalmente tudo isso vai entrando no nosso modo de ser, né? E claro, vai tendo trocentos desdobramentos, né? Alguns que a gente enxerga nesse momento e outros que eu tenho a impressão que a gente não tem nem ideia quais vão ser, né? E tudo bem, né? Acho que não precisa ficar preocupados com isso. Mas eu acho que a diferença, né, é de eu tentar teorizar isso e pegar essa teoria e tentar justificá-la dentro de um molde. É isso que eu estou querendo trazer. De quando a gente pega isso, né, o que a gente sente, o que gera uma mudança, o que vai provocando uma transformação, e a gente tenta enquadrar isso em alguma coisa. É diferente, acho que, de reconhecer o que está acontecendo, essas transformações, e que bom, né? Se a gente está mudando, que bom, né? Eu acho, né?
Podemos continuar a leitura? Quem quer? Uhum. Alguém quer continuar? Eu posso. Pode ir, Thelma, se quiser. Posso? Eu vou pegar aquele pedaço que foi lido, a nota, falar ela inteira. Tornou-se professor e está sempre muito ocupado com as palavras dos brancos. Talvez tenha medo de esquecer os desenhos de palavras que aprendeu, se concentrar seu pensamento nos espíritos. Talvez tenha sido enfraquecido por pensar demais nas mulheres. Não sei. Quando eu era criança, meu padrasto sempre me manteve longe das mulheres. Cuidou de mim para que eu pudesse me tornar xamã de verdade. Minha mãe, ele, minha irmã e eu vivíamos afastados dos outros. Costumávamos morar numa casinha no lugar chamado de Tootopi, longe das pessoas pessoas da Casa Grande de Maracana. Em 1961, o padrasto de Davi Copenau separou-se do resto de seu grupo, que permaneceu no alto do rio Tututubi. Comunicação pessoal. B. Hartmann, missionário da missão Novas Tribos, que encontrou Davi Copenau, menino, no final de 1960. De modo que eu não vivia na companhia de suas filhas e irmãs. Por isso, quando criança, eu temia as mulheres. Quando acontecia de eu me encontrar perto delas, dizia: não se aproximem. Não quero sentir o cheiro das folhas de mel puana que enfeitam os seus braços. Eu viraria a cabeça e ficaria enjoado. É verdade, o perfume dessas folhas afugenta os espíritos que temem aquelas que as usam, como se fossem seres perigosos. Se os rapazes começarem a copular cedo demais, os espíritos não virão dançar para eles. Ficam enojados com seu cheiro de pênis e os consideram sujos. Não vêm mais visitar seus sonhos. Do mesmo modo, detestam os jovens caçadores que comem suas próprias presas. Esses também não sonham. É indigno para um caçador Yanomami comer seus restos. Anase Vamu, eu não sei se estou pronunciando correto, ou trazer de volta a si Coamu, isto é, consumir suas próprias presas. Correria o risco de ficar com sono o tempo todo, com a vista embaralhada e condenado a voltar da casa sempre de mãos vazias. Cira. Assim, os caçadores costumam trocar suas presas na floresta, antes de voltarem para casa. Caçadores solidários dão o que caçaram às suas esposas e filhos. Vê acerca disso o capítulo 23. Assim é. Os chapiris preferem os meninos que crescem sem olhar para as mulheres. Quando se é jovem, o bom é andar sempre na floresta. É ruim ficar pensando o tempo todo em mulheres e em comer as suas bufas. Na vai, comer a vulva é a expressão que designa usualmente uma relação sexual.
É deplorável passar as noites e desejá-las a ponto de atravessar a casa engatinhando para encontrá-las escondidas em suas redes. Atividade favorita dos adolescentes, um tanto arriscada quando pais ou maridos têm o sono leve. Melhor preocupar-se em ser bom caçador, sempre ficando atento à caça na floresta. Só desse modo um rapaz pode agradar aos espíritos, que então virão a ele por pensar que ele lhes pertence. Assim, mais tarde estarão dispostos a dançar para fazer dele um xamã. Foi o que aconteceu quando eu era menino. Cresci passando meu tempo na floresta e foi assim que comecei, pouco a pouco, a ver os chapiri. Ficava concentrado na caça e, durante a noite, as imagens dos ancestrais animais se apresentavam a mim. Seus enfeites e pinturas brilhavam de modo cada vez mais nítido em meus sonhos. Podia também escutá-los quando falavam e quando gritavam. Esse tipo de coisa acontecia muito às crianças dos nossos maiores, no tempo em que os brancos ainda estavam longe da nossa floresta. Mas, desde que eles se aproximaram de nós, os meninos e os rapazes não são mais como éramos antigamente. Hoje, é comum terem medo do poder da Yakuna. Temem morrer e às vezes chegam a mentir para si mesmos, pensando que um dia poderão virar brancos. Em função dessa preocupação, Davi Copenhague e seu sogro fizeram de sua comunidade um verdadeiro centro xamânico no início de 2010. Eu não sei, Eva Batoriki contava com 16 xamãs para uma população de aproximadamente 180 pessoas. Quando eu era menino, também costumava adoecer. Era muito frágil. Os seres maléficos da floresta e os da epidemia não paravam de implicar comigo. Com o tempo, os xamãs começaram a se cansar de trabalhar tanto para me curar. Então estenderam minha imagem numa tipóia Yaramashi e a esconderam na casa do espírito morcego. A salvo na escuridão, ficava fora do alcance dos predadores. Por mais que eles procurassem por toda parte, não conseguiam mais encontrá-lo. Assim faziam os antigos xamãs. Para protegerem as criancinhas das doenças, eles às vezes também as escondiam na canoa do espírito Anta. Deixa eu só interromper rapidinho. Alguém quer comentar alguma coisa do que foi lido anteriormente? Porque aqui já começa a abordar outra cosmopercepção, né? Porque a mim me chama muita atenção, né? Foi transpassada essa semana por uma experiência bem traumática no território, que diz respeito a essa cosmopercepção da sexualidade, né? Então, você imagina o que que é para eles dentro dessa percepção, né? A invasão toda do território e os estupros, né? Como isso muda completamente ao bem viver, né? Eu, eu sinto que a gente tem que falar dessas coisas, porque senão a gente fica sempre num mundo que é lindo, mas também que a gente enfrenta mazelas muito sérias, né? Então, acho que a gente tem que falar dessas coisas, né? Não sei o que que vocês sentem, mas eu me vi atravessada por isso aqui. Me atravessa quando a pureza e a beleza vão sendo corrompidas por invasões, né? Isso é muito triste.
Posso falar também? Acho que não tem mais ninguém inscrito, né? Alô, Sim. alô? Oi, Cris, pode falar. Ah, oi, oi. Não, é que esse tema me toma muito, né? Dessa questão, né, de colocar a mulher como algo, né, digamos assim, objetificado, colocar a sexualidade como algo do mal, né? Mas é importante também ver como as coisas estão acontecendo na vida real nos territórios, né? Esse sábado para domingo a gente teve uma vivência aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Mas claro, num lugar um pouco mais afastado, enfim, com duas lideranças feministas, né? Uma do Xingu e a outra Ticuna. E foi muito bonito ver elas falando da luta delas para que elas e as filhas não precisem mais se casar com casamentos arranjados, né? Então, a Ticuna foi um pouco mais fácil, enfim, porque o pai dela já era um cara que trabalhava na FUNAI, então tinha uma compreensão, então ele mesmo viu que para eles conseguirem proteger o território ia precisar que as filhas entrassem, os filhos também, né, entrassem em contato com as letras, então todos foram estudar, foram, né, se formar, como se diz, né, para que conseguissem, né, fazer essa luta fora do território também. E a outra, na terra do Xingu, já um pouco mais ter que enfrentar um pouco mais a ferro e fogo mesmo essas situações, né? A gente ter que proteger as meninas do território, ter que tirá-las às vezes do território, né? Mas diziam para ela que ela, como ela tinha se separado, que ela nunca mais ia se casar, e ela se casou de novo, né? Então é bem importante também pensar que não são os indígenas não são sujeitos a históricos, né? Eles também vão se desenvolvendo no tempo, né? Tem instrumentos que a gente diz que são indígenas, que quando a gente vai ver a história daquele instrumento, ele veio da Europa lá em 1500, que foi tão incorporado há tanto tempo que já né? Quando a gente olha hoje, a gente acha que já veio de uma tradição indígena, quando não. As músicas também são atravessadas, né? E o tempo todo, né? Tem as comunidades, sim, né? São mais que não têm contato, enfim, mas as outras são muito perpassadas, né? No Rio Grande do Sul, na década de, pensar que, final dos anos 90, início dos anos 2000, não me lembro exatamente quando, a gente tinha muito problema, né, com as feministas, com os indígenas que estavam muito urbanizados, que passavam por muita questão de álcool, de drogas, e aí vinha muitos estupros das mulheres indígenas, né? Tinha uma questão de criminalizações junto, e como, né, fazer esse trabalho, né? Como proteger os indígenas sem oprimir as mulheres. Era uma equação política que era muito difícil de fazer, né? Porque ao mesmo tempo que você não pode ir para dentro do território, com a lei dos brancos, também você precisa proteger essas mulheres que estão sendo oprimidas, né? Então era uma disputa política bem grande que a gente tinha no território, né, de Porto Alegre, especialmente ali, tinha essa coisa bem, né, da violência branca, né, através do álcool e das drogas inserida dentro do contexto do aldeamento ali, né? Eu acho que junto. Esse assunto da. Desculpa, Pode falar, Maria, por favor. acho que esse assunto dava um outro livro, sabe assim, porque são tantas coisas, né? Eu quando morei na Amazônia, ali, eu morava com os cavantes e bororos, né? Tinham coisas que eram bem específicas da cultura e que era tranquilo, era um código da cultura, tudo bem. Mas aí quando as culturas vão se transpassando e vão embranquecendo esse sonho aqui de virar branco, como ele fala, né? As coisas vão ficando muito complexas, muito difíceis, porque não dá mais, tem culturas, né, que não dá mais para botar o que era e também não sabe para onde está indo, né? Está num limbo, assim, e eu percebo, né, eu
a minha cultura foi uma das primeiras culturas de contato. A preservação da nossa cultura ela é muito importante e, ao mesmo tempo, a nossa luta quanto indígenas mulheres também é muito importante, né? Então, dá vontade de voltar, né? No tempo, quando as coisas eram estabelecidas, tipo, a mulher tinha seu lugar, né? A mulher tinha seu lugar de, dentro da minha cultura, as mulheres eram os seres que traziam o divino, a espiritualidade, e os homens eram os que iam atrás do alimento, cuidavam do bando, originariamente, né? E dá vontade de voltar nesse tempo, né? Porque acaba que é um limbo, né? A gente fica no limbo. E a única forma de preservar isso é realmente através da manutenção da nossa cultura e do empenho que a gente tem realmente de manter a nossa cultura viva, né? Posso fazer uma pergunta? Porque tinha essa divisão sexual do trabalho, né? Que você falou, as mulheres cuidavam do espiritual e os homens do material, assim, numa divisão muito, né, simplória aqui para o nosso tempo. Mas tinha uma hierarquização do que era mais importante, esse que faz bastante diferença, né? Não, nenhuma. Cada um tinha o seu papel, né? Então as mulheres traziam as mensagens do divino e estavam ali meio com as crianças e tal, né? E com as ervas e toda essa questão, né, da manutenção da saúde da comunidade. E os homens caçando, e pescando e cuidando do bando, né? Então não tinha hierarquização, pelo contrário, a mulher era respeitada, né, com relação a ser o ser que trazia as notícias do espírito, né? Uma das minhas comunidades, isso ainda é bem forte, sabe? A gente tem no meu território, um deles, e a gente tem um cacique, uma liderança muito forte, assim, muito, inclusive, reconhecida a nível nacional, que ele então é o apoiador, né, da nossa pajé, que é a esposa dele, e, e o que acontece é que ele conservou isso até o dia de hoje, né? Então, tipo assim, ele acorda cedo, aí ele esquenta a água para que ela possa lavar o rosto com a água morna, sabe? Não pega água fria. Ele cuida, quando os meninos caçam, ele cuida da caça para ela. Quando for cozinhar, já está adiantado. E ela cuida de toda a parte espiritual, de todo o território, e ela recebe o encantado, que foi responsável por orientação de quase todas as retomadas do país. Só no território foram 396 retomadas. Então, isso está bem vivo num dos nossos territórios, entendeu? E é bem lindo de ver, assim, e tudo muito equalizado, né? Mas isso é raridade, né? É, não, porque as duas meninas que falaram, tanto a Tipuna quanto essa do Xingu, elas duas elas relataram um pouco ao contrário, assim, né? No sentido de que a questão das ervas e das curas nas aldeias delas são, né? Ainda é do masculino. Isso Xamãs foi e os pajés são homens. uma apropriação, a gente tem que. Eu estou num território que tem 10 etnias, né? E aí a gente estava outro dia com os parentes do Xingu e eles contaram uma história que foi um rebuliço, assim, porque estavam várias etnias reunidas, né? Aí eles contaram. Não, porque antigamente as mulheres tocavam flauta, aquela flauta compridona, sabe? E então, no sentido de roubar a flauta delas, a gente ficou escondido
entrou na Oca das Mulheres e roubou a flauta delas. E a partir desse dia só a gente toca. Nossa, pensa o que que foi, a mulherada foi revoltada. E é isso, né? Eu faço parte desse movimento das indígenas mulheres, da nossa autoafirmação e tal. Mas elas são profundas, né? Mas existem esses casos, sabe? Dessa preservação, desse respeito, dessa... Existe ainda, né? Mas eu acho que esse embranquecimento dos territórios, né, no sentido não cromático, é bem complexo. É bem complexo, né? A nossa luta é que pela juventude, né? Essa juventude possa fazer um caminho um pouco diferente, né? Já que não dá mais para voltar ao que era, então que a gente siga na direção de uma equanimidade entre gêneros, né? Sem contar os outros gêneros. É bem complexo, né? A estrutura hoje de um território ela é bem complexa, mas o fato é que a gente está lutando aí contra várias questões, né? O abuso de poder dos caciques, né? Que tenham mais lideranças femininas como cacicas, a gente está conseguindo avançar nessa luta, que as jovens possam ter seus territórios corpos bem demarcados para que não sejam abusadas pelo poder, porque as coisas se misturam muito, né? O poder do cacique ele é muito grande, então às vezes acontecem coisas, né? Abusos com lideranças e tudo é muito silenciado, né? Muito velado, não é dito, porque afinal de contas a pessoa é muito poderosa, tem mil trânsitos, então acaba que o abusado vira ocupado, entendeu? Tipo assim, culpado por estar contra uma liderança tão potente. Então, mas elas são muitos, né? A gente fala das decisões internas, né? Legal a gente falar disso, ter espaço para falar disso, né? A luta é grande mesmo, a gente está se articulando cada dia mais, para que a gente possa, inclusive, ter nossas vozes, né? A gente estava falando da oralidade, a gente tem escrito muito, né? Eu, particularmente, escrevo a partir da oralidade, não deixo a minha oralidade, né? Mas a gente tem se organizado muito para que as nossas vozes sejam ouvidas, sabe? Que a gente possa ter sanidade, né? Eu acho que um dos principais pontos, gargalos das comunidades, e aí eu falo meio que no geral, né? Outro dia estávamos aí 12 etnias reunidas, 140 mulheres conversando, né? Todas elas, em todos os territórios de saúde mental, têm sido muito afetadas, né? Muito mesmo, assim, uma coisa absurda, por conta de todas essas questões, né? E a pandemia ainda agravou, né? E o governo que a gente passou ainda agravou, a gente está num momento muito complexo. Esse ganho político que a gente teve ainda não reverberou nos territórios, pelo contrário, né? Acho que aumentou a violência nos territórios, o feminicídio aumentou, o assassinato de jovens aumentou, né? Nas nossas realidades aqui. Então, é uma luta. Estamos em luta não só por terra e território, mas por território e corpo, por demarcação, por não marco temporal, luta constante, diária, por coisas básicas, mínimas, assim, mínimas, coisas mínimas. Eu queria só falar mais uma coisa, a gente está aqui falando sobre, né, a cultura Yanomami, e eu percebo uma comoção nacional em relação à cultura Yanomami, né? Mas a gente tem muitas realidades iguais dos Yanomamis no território nacional. Estava compartilhando com a Beth outro dia. Nós estamos aí numa luta com as Machacalia, né? Que a terra foi totalmente devastada, uma terra demarcada
e a FUNAI toma conta, mas não é um posto da FUNAI ainda, então não tem nem cerca em volta desse território, as crianças nuas, entendeu? Passando frio, porque é um lugar frio, aí não tem CESAI, não tem o apoio da saúde indígena, e aí eles ficam todos amontoadinhos assim para não passar frio à noite, sem recurso financeiro, sem condição de plantar, porque a terra foi devastada. Então, tem muita mazela mesmo dos Yanomamis, entende? Então, a gente vai tá numa luta aí para suprir, mas tá ali, né? Até conversando com a Besta, a gente fazer uma campanha. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa mesmo. Acho que essa coisa dos Yanomamis surge como um grito de alerta, né? Mas existem muitas outras realidades iguais ou piores das deles. Continuar a ler, alguém tem mais coisa para comentar sobre esse trecho? Quer falar, Beth? Não, Beth? eu acho que não, eu acho que vocês, eu acho que abarcou o que eu ia colocar. A única, bom, já estou falando, né? A única coisa que eu acho que junto, né, com essa questão é a criação da pobreza, né? Como que a, a, a colonização e a manutenção, né? Eu acho que de algumas relações, né, nos ordenamentos, gera a pobreza e a miséria, né? E acho que esse é um outro assunto importante, um outro tema também importante para a gente pensar, né? As responsabilidades, né, que a gente tem também nessa área, né? Principalmente com as saídas, né, dos territórios, as vindas para a cidade. Eu acho que tem uma responsabilidade importante presente, mas é só isso. A Krenak fala que a sociedade moderna não cria pobreza, né? Ela cria o pobre. E o pobre se multiplica. E a multiplicação do pobre gera pobreza, né? E essa questão que você colocou é outra questão séria, que são as indígenas do contexto urbano. Aliás, eu vou fazer um convitinho aqui, aproveitando esse breve tempo, a gente vai ter a Caminhada da Paz, dia 16, ali em Heliópolis, e a gente está num ativismo de formar uma aldeia urbana dentro de Heliópolis, né? Muito pensando nos nossos parentes de contexto urbano periférico. E estamos no movimento nacional de êxodo urbano, criando estruturas na área rural, aqui na Bahia especificamente, né, o que a gente está atuando, criando condições para que nossos parentes possam retornar para os seus territórios. Então, estamos aí numa luta bem grande, os indígenas de contexto urbano também, né? Então, quem quiser somar conosco, vamos estar lá na Caminhada da Paz em Heliópolis, dia 16, 1 hora. Eu posso botar no nosso grupinho de informação, mas a ideia é que a gente mobilize, né? Ano passado deu 3.000 pessoas na caminhada, e esse ano a novidade é que a gente da Teia dos Povos vai fazer uma ala só da Teia, no sentido de amparar e mobilizar nossos parentes em contexto urbano. Criar um movimento indígena dentro de Heliópolis. Ai, gente, eu não sei onde eu parei. É 96 o primeiro? Não. Eu tô Você parou no Espírito Anta. eu tô na Anta. digital aqui. Sua própria filha. Achou, Thelma? Espiritual, achei. Sua própria filha cuidava dos pequenos, lavava-os, ninava-os, brincava com eles, enquanto navegava pelas águas, longe dos seres famintos de carne humana. Foi assim que eu finalmente parei de ficar doente com tanta frequência.
Conforme tiravam as doenças de meu corpo com seus passes, os xamãs mais velhos de nossa casa iam também colocando em mim, aos poucos, as imagens de enfeites preciosos que são os do Chapiri. Uhum. Os Quem vai ler bens, o seguinte? os bens preciosos, cadê? Os bens preciosos, cinzas funerárias e adornos plumários eram designados pelo termo mati, que atualmente costuma ser empregado também para as mercadorias dos brancos. Lê capítulo 19. Amarraram em meus braços braçadeiras de crista de mutum e botaram nelas penas caudais de arara. Colocaram penas de papagaio nos lóbulos de minhas orelhas. Cobriram meus cabelos de penugem branca e amarraram uma faixa de rabo de macaco puxiune negro em torno da minha testa. Nenhum desses enfeites era visível aos olhos de fantasma de gente grande, mas suas imagens estavam lá, presas a mim com firmeza, e protegiam o menininho que eu era. Alertavam os espíritos quando seres maléficos se aproximavam. Eles então tinham tempo de avisar seus pais, os xamãs, que assim poderiam afugentá-los a tempo. Os xamãs, naquele tempo, também se adornaram com os efeitos do espírito Anta, para que eu me tornasse um grande caçador. Os caçadores de anta gozam de especial prestígio. De fato, são poucos os homens capazes de seguir a complicada pista deste animal. A perseguição de uma anta ferida pode durar dias. Pois quando um rapaz usa esses objetos preciosos, as antas se apaixonam por ele, preferem-no a qualquer outro. Quando vem andando na floresta, pensam: que caçador magnífico! Está à minha procura? Devo ir em sua direção? Não, é uma afirmação. Está à minha procura e devo ir em sua direção. Sem isso, nenhuma anta iria se deixar flechar com tanta facilidade, só para aplacar a fome de carne dos anciões. Assim, acho que os xamãs amarram esses enfeites no braço dos meninos para que mais tarde caçem para eles e não lhes falte carne de caça na velhice. Graças a todos esses enfeites, os Chapiri me olhavam com carinho e eu sempre via suas imagens em sonho. A vinda dessas imagens coloca as crianças em estado de fantasma durante o sono, como acontecia comigo. Isso também aconteceu com a mais velha de minhas 3 filhas. Penachos de penas paixi dos espíritos foram colocados nela também quando ainda era bebê. Ela sonhava muito e muitas vezes gritava de medo durante a noite. Entrava com facilidade em estado de fantasma. Poderia ter se tornado xamã. Ocasionalmente, moças participam de sessões xamânicas junto com os homens, inalando o pó de Acuana. Uma sessão desse tipo, conduzida por Davi Copenau, foi filmada em Vatoriki, em 1996, por uma equipe de televisão belga. Gente, posso fazer uma pergunta? O que é estado de fantasma? É como um transe? Uma possessão? Que é isso? É como se fosse um transe mesmo, né? Quando eles entram em estado alterado de consciência.
estado de fantasma como se fosse um estado espiritual, fora do corpo, né? Acho que às vezes, quando a gente tem é um rebaixamento de consciência, né? Acho que a gente usa muito, né, esse termo. Pelo menos, né, eu acho que dá para a gente pensar um pouco por aí também, né? Na página 89 tem uma explicação. Quer ver? Foi nessa época que vi os espíritos pela primeira vez. Era noite, o calor do fogo me adormecia. Passado algum tempo, as imagens dos chapiris começaram a descer em minha direção. Faziam com que eu me tornasse fantasma e me enviavam o sonho. Nota 3. O sonho é considerado um estado de ausência temporária da imagem corpórea essencial que se destaca do invólucro corporal para ir para longe. O sonho xamânico, designado como valor de sonho dos espíritos, ocorre quando os chapiris viajam levando a imagem do sonhador. Não sei se esclareceu muito, mas, enfim, a gente vai aos poucos tentando entender. Eu não sei o que vocês pensam, né? Não sei o que a Maria pensa, compreende, mas embora haja, né? Eu sei, eu penso, né? Que embora haja, claro, uma diferenciação de, de condição, mas eu acho que essa linha, ela é muito, ela é uma linha muito tênue e ela não é uma linha que assinala um problema, né? Que acho que é isso, né, que o Copenau aqui vem colocando. Mas é uma linha onde, às vezes, né, um rebaixamento de consciência, um estado alterado de consciência ou a convivência, né, com os espíritos, com os encantados, com, né, vários nomes que a gente poderia dar, ela é uma coisa, ela acontece, né? Ela pode acontecer. Então, isso não é um problema, né? Ele é um problema, eu penso que é o que nós vivemos aqui, né? O que chegam nos nossos espaços de trabalho, muitas vezes, é a dissociação e é o não entendimento e o não acolhimento desse estado, dessa condição. E como a vida como um todo, ela está toda quebrada, toda fragmentada, né? E a vida tem um propósito, né? E o propósito, ele está muito vinculado. Eu acho que eu insisto muito nisso, mas é porque eu acho que é muito, eu acho, né, que é muito importante. O propósito da vida é de ser produtivo, né? E não uma ideia de cooperação com os próprios, né, com o próprio processo, com o processo do outro, quer dizer, esse ser coletivo, né, a gente começou o encontro, né, falando, né, a Marta contando, né, do recebimento da comitiva, e aí essa coisa do que você não recebe uma pessoa, né, você recebe um coletivo, você recebe uma família, os parentes, né, quer dizer, parente não é só uma palavra legal e bonita, né, até porque a gente também tem parente, né, só que os não indígenas, né, só que os parentes têm uma dimensão, a relação ela é um pouco diferente, né? Mas eu acho que passa um pouco por aí também essa questão desse rebaixamento de consciência e o jeito que a gente acolhe, né? E a nossa predisposição e o preparo que a gente tem para isso ou não, né? Não sei. Eu acho que a diferença fundamental, fico pensando assim, né, é que para a gente não tem essa coisa matéria e espírito tão separada, entendeu? Tipo, ah, não, então a vida espiritual, a vida material, não tem isso, é junto.
entendeu? É claríssimo para nós que quando a gente dorme, nosso espírito se desprende e vai ter experiências reais extra-corpo. Isso é claro, muito, entende? É uma coisa do dia a dia, não tem nem muita mística ou filosofia envolvendo. É, é normal, entendeu? Normal. Quando o meu cunhado, o meu sobrinho, né? Cunhado da minha filha, ele se encantou. Meu sobrinho de 6 anos via ele e ninguém se espantava. Falava, nossa, menino, que é isso? Eu, não, tudo bem. Ele ia lá visitar a família enquanto não se desprendia totalmente. E isso é normal, né? Eu acho que é meio isso. Quando eu leio isso aqui, é meio isso, assim. Um estado de fantasma é quando realmente você está... o espírito está mais atuante, né? A parte corpórea está mais dissociada, né? Desligado, né? Quando a gente começou a ler esse capítulo, eu postei lá no grupo um filme que foi feito sobre, um documentário da cerimônia dos chapires. E é bem interessante, porque ali você percebe bem esse estado nos indígenas que recebem, né, chapires. Inclusive, eles mostram o preparo deles, toda a pintura, os adornos. Vale a pena ver aquele documentário. Eu Eu postei lá. achei fantástico, sabe por quê? Porque eles mostram a questão, eu achei muito incrível assistir. É como se eles tivessem conseguido captar a essência dessa, dessa manifestação, porque tem assim, logo no início, né, vem aquelas imagens transparentes, assim como se fossem os encantados chegando. Nossa, foi muito legal. Eu falei, nossa, como captou, sabe? Bem Bem bonito. incrível mesmo, né? Vem os encantados para participar e depois aquela imagem tremida junto com os sons, né? Que é bem esse estado mesmo, ah, de quando a gente recebe os encantados, né? Essa sensação corpórea, né? Achei fantástico assistir, muito legal. Vale a pena assistir. A gente tem uma, uma noção do que é aquilo, né? Porque é incrível, é muito forte, inclusive. Né? E eu penso que deve ter tido a colaboração de pessoas que recebem, né, o Shapiri para poder conseguir colocar numa imagem, né, aquilo que, porque não tem relato disso. Relato eu acho que não é suficiente, né? De algum jeito, alguém que recebe ou alguém que recebem participaram, porque você não conta isso para alguém. E a pessoa coloca, você não conta isso não se conta, né? As palavras são vazias, né, para contar. Alguém sabe quem é o cineasta que dirigiu? Porque Tá, daí o cineasta. tá lá na Na descrição, né? Ele começa o vídeo falando. descrição por aí. Ah, Cineasta, é o isso. nome dela é uma moça, são 2 ou 3. Eu sei que uma é uma mulher Uhum. e tem um cineasta. E o mais legal, assim, não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação, não tem nada. Não Sem tem legenda. teoria. É a cerimônia, né? Ali. E até mesmo, né? Eles não explicam o que é o chapiri, eles mostram na imagem, isso que a Maria está falando, dessa meio transparência na floresta, sabe? É muito legal aquele documentário, bem bacana. Depois que eu assisti, fez um baita sentido para mim esse capítulo. Ah, Você falei, sabe que nossa, a gente está fazendo um documentário lá na nossa aldeia com uma repórter da Time, a gente está fazendo
uma cobertura sobre a nossa parteria tradicional, né, que toda com os encantados, né, as parteiras são encantadas. E ela foi então numa cerimônia nossa, né? E aí a gente não explicou nada, porque é o que a Beth falou. Falou o quê, né? A gente só falou, olha, os encantados vêm, né? E provavelmente eles vão querer falar com você, porque a gente não faz nada sem os encantados darem ok, né? Então ela ia começar um projeto, ela tinha que falar com ele. E foi muito legal, porque depois ela traduzindo o que ela viveu, né? Ela falou assim, gente, eu olhava assim para a parteira, era outra coisa mesmo. Porque a nossa parteira é bem anciãzinha, né? Bem velhinha, e quando ela recebe ele, nessa cerimônia, ela recebeu 5 encantados. Né? E ela falou, nossa, um deles era forte, era bravo, andava. Ela não tem essa mobilidade, então eu achei muito legal. Foi a ótica dela, né? Assim, e é isso, né? Bem claro tudo quando acontece, né? Não tem... E é legal a experiência viva, porque traduzir isso é impossível, não tem palavra mesmo, né? Mas eu achei que essas imagens foram bem legais, bem legais. Eu, inclusive, propus para ela assistir, né? Para ela compreender, ter uma compreensão estética, né? Do que é a cerimônia, né? Muito massa. Independente, eu acho, da cultura, né? Todos que vivem essa transcendência, acho que ela traduz muito, independente se lá eles usam rapé, né? Que eles chamam de... Eu nunca lembro o nome, mas né, o sopro. Outras culturas usam outras coisas e tal. Mas o estado de transcendência, ele é assim, intraduzível em palavras, né? E a Gente, acho que chegou o nosso horário, né? É, Eu tô achando o máximo nossos encontros, tá bem legal. Tô gostando bastante. Eu Bem, também. aí foi muito sincrônico, né? Essa coisa dos chapires caírem para mim, porque isso é uma realidade tão viva na minha cultura. Eu fui criada assim desde a infância, né? Isso é ancestral na minha família. Então, sei lá, parece que eu não sei se eu consigo traduzir em palavras, né? Mas estou reverberando aí para vocês o sentimento dos chapires. mas Maria, eles não caíram, não, tá? Eles foram escolhidos, tá? Ah, é? Eles não Ai, caíram, não, tá? Eles foram não caíram. escolhidos. Não. Eles caíram, mas escolhidamente. Beth estava na sintonia fina, né? Tinha que ser, tinha que ser. Eu vou fazer um canto para fechar, né? Pode ser, Beth? Por favor. E aí, depois que a Maria fizer, daí a gente já vai fechando a sala, tá? Assim a gente pode, quem quiser ficar com o canto, né? Quiser guardar, pode sair com ele, tá bom? Kanang patasipetoy dahil suche mahapukare anapetoy anapetoy ako anapetoy saradaha supihare kahapite sirata kahapite sirata kahapite sirata jahawisha por wite maior Kana patasipetum bahisute
Pukayare, Anapetoi, Anapetoi, Saradaha, Tupihara, Kaha Piche, Sirata, Kaha Piche, Sirata, Kaha Piche, Sirata, Jaha Vichapur Vichmayo, Awere Supa. Awere, até a próxima. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.